E tem NFL na Itatiaia. Um abraço pra você que tá acompanhando o YouTube da Rádio de Minas. Eu sou o Lucas Sanches, ao meu lado Felipe Drummond. Tudo bem, Druma? Tudo bom, graças a Deus. Falar de coisa boa, Coisa boa. Trem bom é coisa boa. Vamos falar de NFL, porque já tá chegando na reta final, infelizmente, mas por outro lado, felizmente a gente só tem jogo bom. Agora a gente tá na fase do Divisional Round, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é a segunda rodada dos playoffs ou a semifinal da conferência. Nós temos duas conferências, cada uma com a sua semifinal, e em breve chegamos para o Super Bowl, que vai ser no dia 11 de fevereiro em Las Vegas. Domingo de carnaval. Domingo de carnaval, promete muita emoção. Druma, vamos passar esses jogos, cara, do Divisional Round, porque a promessa é de muita emoção, muito jogo bom que vem por aí. E a gente vai começar pela Conferência Nacional, a NFC, que tá com uma promessa muito legal e surpresas também para esses confrontos. Vamos começar então, porque no sábado, dia 20, 10h15 da noite, a gente tem o São Francisco 49ers contra o Green Bay Packers. Druma, São Francisco foi o melhor time da conferência na temporada regular, teve uma folga na primeira semana dos playoffs e, por outro lado, o Green Bay foi surpreendente, não só nessa reta final de temporada, mas também por ter eliminado o Dallas Cowboys. Acredito que essa história bonita termina por aqui, né? A tendência é essa, né? Afinal, é o número 1, o time que descansou na primeira semana, o São Francisco 49ers, time de McCaffrey, time que vem embalado, defesa forte, ataque mais forte ainda, peças de reposição, peças no banco, né? O Kyle Shanahan, contra um Green Bay que surpreendeu o Dallas Cowboys, mas num jogo que o Dallas Cowboys derreteu, né? O Dallas Cowboys não conseguiu jogar contra esse time do Green Bay, mas é aquela aposta, né? O quarterback dos Packers, ele surpreendeu a todo mundo, né? O Love, ele fez um jogo que colocou com o rating perfeito e a maior nota da história dos playoffs. Então, assim, um cara que consegue fazer isso num jogo tão complicado quanto era, a expectativa é que ele venha pegando fogo. Quer dizer alguma coisa. Exatamente, mas é aquela coisa, ele vai enfrentar, se não o melhor, o segundo melhor time da temporada regular, e o que há 4 semanas antes do Ravens derrotar esse mesmo 49ers, era considerado por muitos hors concours nessa divisão, nessa conferência, né? Então é um time que ele é fortíssimo, ele tem tudo para vencer e aquela coisa, né? Se alguém quiser apostar, a tendência é que o 49ers avance. Acredito também que o 49ers tenda a avançar, mas a gente não pode desmerecer Love e Green Bay Packers, porque tem feito também uma campanha muito interessante de recuperação. O outro jogo da NFC nesse Divisional Round será no domingo, 4 da tarde, com Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo promete muito, estou muito ansioso pela partida, porque Detroit continua fazendo história, tá de volta aos playoffs, venceu o primeiro jogo de playoffs depois de 30 anos, Druma. É muito tempo, uma energia muito boa na cidade de Detroit, que vai receber mais esse grande confronto. Do outro lado, a gente tem o time de Tampa Bay, que também foi surpresa, eliminou os Eagles com alguma tranquilidade. Os Eagles fizeram boa campanha na temporada regular. Derreteu, né? Derreteu, tranquilamente derreteu e foi superado pelo Tampa Bay. Nesse confronto, eu acho que ele é um pouco mais equilibrado, Druma, mas eu ainda vejo o time da casa, no caso Detroit, com algum favoritismo, né? É aquela história, né? Detroit, ele conseguiu o primeiro título de divisão da NFC Norte da sua história. Então eles estão embalados por isso, a torcida está empolgada por essa vitória depois de mais de 30 anos nos playoffs. É um time que conta com um quarterback experiente que já foi para o Super Bowl, Jared Goff, e ele mesmo no vestiário após a vitória contra os Rams, ele deu a mensagem para a torcida e para todo mundo, né? Ele falou assim, não importa quem vai vir, a gente vai jogar como a gente vem jogando esse ano. Vocês não têm que pensar no Detroit Lions como o time que não chegava. Vocês têm que pensar que agora nós chegamos e nós estamos aqui com nossas próprias pernas, com os nossos méritos. E é muito isso. O time de Detroit é um time que ele joga cada jogo como se fosse o último, então ele entrega tudo que ele pode naquela partida. E do outro lado a gente tem um azarão. Dá pra considerar um azarão porque é um time que foi campeão da divisão mais fraca da NFL e chegou ali e todo mundo falou assim, agora tá bom, né? Esse é o limite do time. E eles conseguiram ganhar de um Philadelphia Eagles que era o atual finalista da NFL. Então também não dá pra tirar esses créditos. É um time que tem uma defesa fortíssima e tem um quarterback que, quando protege bem a bola, o Baker Mayfield, ele faz bons jogos. E é isso que esse time vai precisar. Ele vai precisar da defesa aparecer e vai precisar que o ataque proteja bem a bola.
Conseguindo fazer isso, esse jogo tem tudo para ser aberto. Não conseguindo fazer isso, o Detroit Lions aparece como favoritismo. Eu acredito também nessa ideia e confirmando, né, uma final de conferência entre São Francisco e Detroit, a gente pode ter um jogo maravilhoso porque são duas equipes que estão desempenhando bem desde o começo da temporada. Agora, vamos passar para a Conferência Americana, a AFC, que para mim tem os melhores jogos, porque eu sou um grande fã. Os melhores times, Os melhores times, sou todo lado da Conferência Americana. Sábado também acontece o primeiro jogo dessa conferência, 6h30 da noite. A gente tem Baltimore Ravens, que é um dos melhores times dessa temporada, contra o Houston Texans. O Baltimore, da mesma forma que o São Francisco, foi o melhor time da conferência, ganhou folga na primeira rodada dos playoffs, e Houston vem jogando muito bem desde a temporada regular com o CJ Stroud. É uma grata surpresa para a NFL, porque não vinha fazendo grandes campanhas, e venceu Cleveland com alguma tranquilidade também no Wild Card. É um jogo que promete também, né, Druma, apesar de uma diferença entre os times. Promete. Eu vou te falar assim, já vou até falar um pouquinho antes do próximo jogo, porque para mim esse é o grande jogo dessa semana divisional. Pelo seguinte, nós temos uma história de um quarterback calouro, né, com um técnico calouro, um time repleto de jogadores desconhecidos que simplesmente encantou a temporada regular inteira, menos quando esse quarterback calouro, CJ Stroud, estava machucado, eles não conseguiram jogar tão bem, mas com ele em campo foi um dos times que mostrou talvez o ataque mais divertido que a gente possa assistir. E do outro lado vai estar simplesmente o melhor time da temporada regular, que é o Baltimore Ravens. Esse time do Lamar, ele tem um ataque extremamente potente, estão falando na possível volta do Mark Andrews, que daria outra profundidade para esse ataque, o tight end, mas um time que é dono da melhor defesa da liga. Então nós estamos falando de um time que é top 3 no ataque e top 1 de defesa. É meio que a combinação perfeita, né? É imbatível praticamente. Porém, eles vão enfrentar quem não tem nada a perder. Afinal de contas, essa história toda de calor pra cá, calor pra lá, jogador desconhecido, o que faz com esse time? Tira o peso. Eles vão poder jogar sem peso. E não é jogar sem peso, ser moleque, né? É fazer um trabalho assim, vamos tentar. Aqui leve. A gente já chegou. Sim. Né? A gente já fez mais do que se esperava, mais do que a gente conseguia esperar desse time. Então vamos pra esse jogo com tudo. A gente vai enfrentar o melhor time e o dever de ganhar é deles. A vantagem de ser o franco atirador. E aí, por isso, acredito que vai ser um jogo extremamente divertido de se assistir, muito por conta disso, porque são dois timaços que vêm jogando talvez o futebol americano mais redondinho, mais legal de se assistir, que vão se enfrentar e vão dar oportunidade para todo mundo por conta do horário, né? Um jogo 6h30 da tarde, é um jogo que pega todo mundo acordado, ninguém vai estar com sono, pode aproveitar o sábado, igual eu falo, desmarque seus compromissos, porque esse final de semana promete, igual a gente vai fechar com chave de ouro. Pois é, o último jogo do fim de semana que é indiscutivelmente um dos melhores jogos que tem acontecido na NFL, temporada após temporada. Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. A gente pode ter aí os dois melhores quarterbacks da atualidade, talvez. É discutível, vamos falar assim. Mas dessa vez, Buffalo é o mandante pela campanha melhor. Muitos dizem que esses são os dois melhores times da NFL e a gente tende a ter o melhor jogo da rodada. Os Chiefs amassaram os Dolphins, ganharam muita moral, né, Druma? E os Bills venceram os Steelers com alguma autoridade. A gente ainda tem um ponto muito importante, que é o fator casa pro lado de Buffalo, com aquele frio tremendo lá do estado de Nova York. E além disso, o Patrick Mahomes, que já é uma lenda da NFL, vai jogar fora de casa nos playoffs pela primeira vez. Ele que já tem aí 6 anos de carreira, frequentemente indo aos playoffs, só jogou fora de casa quando foi no Super Bowl, que é campo neutro. Ou seja, é um jogo mais do que maravilhoso e o torcedor não pode perder um segundo, né, Druma? Não, esse jogo é aquela história. Cada geração que acompanha o esporte, ela tem uma rivalidade. E Patrick Mahomes contra o Allen tá se tornando essa grande rivalidade. Tem ali o Joe Burrow que pode fazer essa frente, mas a gente já sabe que estabelecido é Mahomes e Allen, né? E há 2 anos a gente teve o que talvez foi o grande jogo do século, né? De playoffs, tirando o Super Bowl e tirando alguns jogos específicos, mas de playoffs ali, um jogo que todo mundo lembra o que aconteceu, que foi aquele que Buffalo estava ganhando dentro de Kansas City e aí o Tyreek Hill conseguiu tirar uma jogada que ele recebeu um passe de 10 jardas do Mahomes e conseguiu fazer o touchdown no final e ninguém conseguiu entender. De um lado, Stephon Diggs, do outro lado, Travis Kelce. Dois times que, se não tem a melhor defesa da liga, tem boas defesas. Então, assim, a gente pode esperar desse jogo uma guerra, uma batalha literalmente campal, mas no bom sentido. Né? Uma batalha que todo mundo vai tentar até a última jarda, né? É um cabo de guerra, digamos assim, em que no final, quem conseguir ter aquele gás final é que possivelmente vai avançar na competição. Um jogo de detalhes, essa batalha entre clubes gigantescos, franquias gigantescas da NFL. Tá passada a régua,
4 jogos no fim de semana, só um jogo melhor do que outro. Isso quer dizer que na semana que vem vai ser melhor ainda, porque a gente vai ter as finais de conferência e na sequência o glorioso Super Bowl disputado em Las Vegas no fim de semana de carnaval, com direito a show do Usher no intervalo. Promete também, né, Drum? Promete. É isso aí. Pra você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Todas as informações sobre a temporada da NFL estão nos canais digitais da Itatiaia, também no itatiaiasport.com.br. Druma, valeu a companhia, né, amigo? Valeu demais. Falar de futebol americano é sempre uma delícia. Sempre maravilhoso. Obrigado para todo mundo, um abraço e fique ligado na Itatiaia.